Salve, pessoal, eu sou o Moura, você já sabe, e hoje, no programa de hoje, eu trouxe uma pessoa incrível, minha irmãzinha adorada, a Harima, Oi. que vai falar muito pra gente, a gente vai fazer um bate-papo sobre operações, franqueados, franqueadora, fornecedores e tudo mais. Harima, querida, é um prazer ter você aqui. Prazer finalmente. Depois de muita relutância. Depois de 2 anos do primeiro programa, 2 anos depois eu consegui te trazer para uma câmera. Verdade. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Sim. Primeiro, se apresenta, por gentileza. Bom, eu sou a Harima Landi, eu sou consultora de franquias na Pentamundi Tinta há 2 anos, trabalho no franchising há bastante tempo, aprendi muitas coisas e sou par do Moura aí na área de operações. Cada um tem a sua cruz para carregar. E a gente se diverte muito. Muito, a gente tenta não sofrer tanto, né? É verdade. Me fala um pouco da tua história, como você entrou na questão de operações, treinamento de franquia, tua bagagem. Conta um pouco sobre você. Eu sempre fui muito professorona, né? Então... Você é formada em letras? Sou, uma das minhas formações é letras. E eu sempre fui muito aquela coisa de mãe professora. E eu tentei trazer isso para a parte de relacionamento. Sempre trabalhei e atuei com a parte de finanças, né? A parte financeira, matemática, enfim. Mas eu também tinha o outro lado, né? O 8 e o 80, né? E quando eu comecei no franchising, foi para gerenciar uma clínica e eu me apaixonei. Porque tem muito a ver essa coisa de você ter um background muito importante e robusto por trás de uma clínica, que é a franqueadora com uma franquia. E eu acabei me apaixonando e acabei me aprofundando muito mais nesse ponto, mas para atuar com franqueados. E aí eu mudei, eu saí da clínica e fui para a franqueadora. E nesse período eu aprendi demais com os franqueados e aprendi a questão do que fazia diferença na vida deles, que é toda a questão do relacionamento, a questão da empatia, do entendimento, puxar a orelha na hora certa, chamar para a responsabilidade, para a realidade das coisas, tirar a muletinha que eles às vezes usam da reclamação constante, né? Mas é importante você fazer isso com cuidado. E é um trabalho de formiguinha, né, amor? É dia a dia, muito choro e você, mão dada. Uma das coisas mais incríveis que eu gosto de trabalhar com você, e me admiro muito, é que você não se envolve só com a franquia, mas você quer saber a motivação do franqueado, porque você entende que o motor motivacional de resultado, é o franqueado, a pessoa, sim, não é sim. só a loja. Porque normalmente o que a gente via até você tá na empresa? Relatório, aí bate relatório. Vitrine ok, lata ok, estoque ok. Mas você procura saber, sentar com o franqueado para falar, olha, antes de a gente começar a conversar, como você está? Sim. E por que você trouxe esse diferencial para Pentamundi? É justamente por esse meu lado mais maternal, sabe? Eu acho que tudo, em qualquer negócio no planeta, tem um ser humano atrás. Não somos máquinas e todos nós temos problemas, todos nós temos que lidar com situações diárias. Então, eu trouxe muito dessa realidade para a nossa vivência na franqueadora, principalmente na Pentamundi, porque na Pentamundi eu sentia a real necessidade de se interpretar esse tipo de coisa. Era uma das ausências que eles sentiam demais, que era o colo, né? Então eu comecei fazendo esse trabalho de colo para trazê-los. Você não pode chorar, tá? Não vou chorar, não. Tá. Eu comecei fazendo esse trabalho de... Eu comecei fazendo esse trabalho de colo com eles para também entender o outro lado. Sim. Porque o trabalho da gente é reflexo de como a gente se sente psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, enfim. Então eu comecei pensando nisso para a gente poder mudar o olhar deles, né? Legal. Bem junguiano, né? Bem Jung. É tipo, o que aconteceu na sua infância reflete na sua vida adulta, é bem isso. Mas eu acho importante, porque você consegue fazer esse trabalho sem ser algo... As pessoas passam a olhar para a Harima
como sendo uma referência da empresa e não só a empresa. A empresa se torna humana. Sim. Porque eles conseguem entender, desabafar com você os resultados, o que está acontecendo. Tudo. E a gente entende bem. A gente fez uma visita a algumas lojas e é muito legal isso porque você entende. Hoje o grande problema do nosso mercado de trabalho aqui em São Paulo, meu ponto de vista, gente, se não for de vocês, a gente respeita, mas o nosso ponto de vista como consultores de campo é treinamento de equipe. Exatamente. Porque a gente chegou numa fase hoje, e vou citar esse exemplo, mas não é um exemplo genérico, mas é um exemplo muito forte, de que essa nova geração que está entrando agora, criou-se duas situações difíceis. A primeira é que, no meu tempo de escola, eu tinha que passar de ano. Hoje todo mundo passa sem cobrança. Primeiro ponto. Segundo ponto, que dessa nova geração, a não ser quem precise muito, a maioria não enxerga o mercado de construção, o mercado de material de construção como um mercado promissor para alguma carreira. Sim. E o nosso trabalho é tentar justamente mostrar para o franqueado que ele não fica à mercê do funcionário, que ele tem que achar o funcionário correto para... Sim. E na nossa área, se você não tiver uma pessoa pronta para isso, não adianta você botar 2 menores aprendizes ou jovens aprendizes, porque eles não vão estar aptos para aprender. Sim. E eu acho que isso é um trabalho que a gente tem feito muito bom, né? Sim, a gente tem conscientizado os franqueados, né, para que eles realmente se toquem de que hoje, para o nosso ramo de trabalho, para o nosso varejo, não dá para contratar uma pessoa com 20, 25 anos. Lógico que dá para contratar desde que essa pessoa tenha uma linha de pensamento parecida com a nossa, né? Mas que realmente a gente tenta conscientizá-los disso. Alguns acabam tendo a sorte de contratar meninos novos e que têm responsabilidade, porque tem a questão da necessidade, né? Mas é importante realmente fazer esse trabalho de conscientização para que eles consigam contratar de uma forma mais assertiva, né? A gente estava conversando com a Carol num programa atrás, e uma coisa muito que a gente acabou não comentando, mas que ficou muito claro, é que com o avanço tecnológico, com o avanço das mídias, a nossa ansiedade, o nosso timing tornou-se muito maior. A gente não sabe como procurar um funcionário, a gente não sabe qual funcionário que a gente precisa ter, e aí a gente acaba contratando a primeira que aparece. Sim. E o processo de contratação, ele não é para o dia seguinte, né? Porque eu preciso ter cuidado para contratar, senão eu estou botando uma pessoa ali para tampar buraco. Isso. E eu acho isso muito complicado. É muito complicado, até porque isso gera custos, né? E muitas das vezes custos fora dos que você tem como provisionado. Essa pessoa pode mexer no teu estoque, essa pessoa pode fazer uma cobrança incorreta, essa pessoa pode faltar várias vezes porque não tem o compromisso que outras pessoas poderiam ter. E, na verdade, assim, existe a ansiedade do franqueado para ter alguém junto com ele na loja. Sim. E isso é muito perigoso. Uma coisa que a gente conversa muito é a questão da procura. Eu acho que tem muita gente que acha que achei um funcionário, eu não tenho que procurar um outro. E a procura ela tem que ser constante, Exato. A entrevista tem que ser constante, porque o crescimento ele é constante. Exato. Eu sinto muito que a gente tem essa questão de que a informação ela tem que ser muito clara, porque às vezes é um colégio realmente, como você falou, às vezes é um ensinamento, porque é passo a passo, é metódico, ele tem que entender a cultura da empresa, a cultura do mercado, senão ele cai sempre naquela questão das desculpas pré-programadas. Exato. Você sente isso também, que existe uma questão de que, apesar de ser uma franquia onde a gente tem muito da estrutura do que o negócio funcionar e a gente só precisa entender da regionalização dele, a gente também tem muito franqueado, e isso num geral, que acha que ele entende mais do negócio que a gente. Sim. E que ele não está aberto a ouvir ideias, e isso eu acho que é um dos grandes chaves culturais que a gente precisa mudar nas pessoas, eu sei do meu negócio e a franquia não me apoia e a gente está do lado dele ouvindo ele falar isso. Exatamente. E, na verdade, isso eu acho que é a dor de todas as franqueadoras, né? Sempre tem um que é mais especialista, tem um que tem uma forma de conduzir seu trabalho, tem um que sai um pouco da curva, e aí vai depender da franqueadora aplicar notificações, multas, enfim. Mas eu entendo que existe essa dificuldade, independente de termos franqueados assim ou não, Moura, o que eu aconselho? Mantenha contato.
Isso. Sempre. Mantenha contato. É aquela tal história de que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Uma hora você consegue romper um pouco essa cápsula na qual eles se colocam, e aí você consegue entrar. De alguma forma você se torna ali um ponto de apoio para essa pessoa. Seja para ligar chorando, gritando para você, como já aconteceu, seja para perguntar para você, Harry, mas como é que eu faço para fazer uma troca de um produto que está vencido? Boa. Algumas coisas aleatórias. Para o fornecedor. Exatamente. Então, sempre tem alguma coisinha que você se tornando um ponto focal na franqueadora para essa pessoa, ela vai te procurar. Né? E a partir da primeira condução que você faz junto com esse franqueado, que dá certo, ele passa a confiar um pouco mais na franqueadora. Legal. O que você entende... Isso sei que você domina, mas hoje o mercado de operações, que é o que mantém uma loja estruturada aberta, que é fornecedor, franqueado, cliente. O que você acha que é o futuro desse relacionamento? Nossa, amor, essa pergunta. Eu acho que o futuro desse relacionamento é relacionamento. É treinamento junto dos fornecedores, é aproveitar as oportunidades que a franqueadora entrega, como Universidade, Pintamundi, as universidades de todas as franqueadoras, né, de uma forma geral. É a questão do relacionamento, do segurar na mão mesmo. E aproveitar todas essas oportunidades para conseguir achar um ponto, um furo ali para você poder entrar e ser o grande diferencial da tua área. Eu acho assim, a gente que é... A gente foge um pouco à regra, né? A gente é meio maluco. Mas assim, eu acho que o que você está falando é muito, muito forte, que é a questão de que você entender que a franquia é um aconselhamento positivo. Exato. É uma estrutura que vai te dar uma opinião. Por exemplo, eu estou com uma venda muito boa, mas eu não estou 100% confiante. Entra em contato com a franquia, de repente a gente consegue dar uma pesquisada, a gente consegue entender, a gente consegue pesquisar se alguém já atendeu aquela pessoa. Eu estou com um funcionário para contratar novo, eu estou indeciso. Entra em contato com a gente vai te dar um apoio, vai te dar... O papel da franquia não é só monitoramento. Não. Ele é também aconselhamento, operações... Vive do resultado das lojas. E o resultado das lojas é o nosso ponto focal. Não é um papel de franqueador, bota a franquia no mercado e está tudo bem. Não é quanto a gente quer ter de loja, é o que as lojas podem ser melhores. A gente conversa muito, tem lojas que a gente conhece, nossa, que vendem 3 vezes mais que a outra e uma está do lado da outra. Então... Sim. O que faz? Pode perguntar, a gente vai estar lá para ajudar. O que acontece, né? Então, assim, essa realidade, inclusive o nosso marketing, através da Carol, o nosso marketing inventou um blog para boas práticas, isso é divulgado mensalmente. Raramente eu ouço um franqueado ou outro falando que abriu esse blog, por exemplo. E isso é um engessamento do próprio franqueado, né? Então a gente tenta realmente perfurar essa cápsula para que ele perceba que uma coisa mínima pode mudar o resultado dele. Justamente, uma loja do lado da outra, uma fatura super bem e a outra tem sazonalidade muito grande, né? E isso acaba atrapalhando e deixando a gente um pouco apreensivo. Cada um tem seu ritmo, a gente respeita e tudo mais. E o que a gente tenta é realmente acolher. Né? Então a franqueadora ela tem esse papel hoje. Eu não estou ali cobrando pela franqueadora, eu cobro pelo teu resultado para você ficar feliz, para você ter o dinheiro que ele precisa para manter a loja aberta, para sair do ponto de equilíbrio. Exatamente. Eu acho assim, isso é uma coisa que pra gente é muito frustrante. Eu me sinto muito frustrado às vezes no final do dia, porque a gente trabalha muito com insight, a gente trabalha muito com universidade, blog, informação, treinamento. E a gente não consegue fazer com que o mínimo, eu acho que o mínimo de um franqueado é estar aberto para inovações. Sim. Eu não tenho tempo para isso. Aí você vai na loja, tá ele no celular, tá ele conversando com a família, tá ele no grupo. Porque o próprio franqueado, muitas vezes, não entende a importância da atualização do mercado, das dicas que a gente está passando de cases de sucesso e que pode melhorar. Eu tive agora... Vou contar isso para vocês, porque acho que a gente já contou para todo mundo, mas tem vezes que eu chego no hotel e ligo para a Harima, depois de ligar para minha esposa, ligo para a Harima, pode conversar 5 minutos, porque eu tô com a vontade de chorar. Porque é pra gente que acompanha desesperador o dia uma loja, né? ver
o funcionário passar 60% do dia dele no celular ou sem fazer nada produtivo, e você olha para o franqueado e fala coisas básicas. O seu funcionário faz pós-venda? Não, não faz. Seu funcionário qual a velocidade do atendimento do WhatsApp? Tá aberto nos computadores. Sabe, quantos cadastros você fez no WhatsApp? Ainda só tem número lá. Mas é o básico. Isso é o básico. E aí é depois o negócio que não funciona. Né? É a franquia que não dá apoio. Mas isso é o básico. Você não conta. Eu falo muito isso. Eu já vi a Harima falando isso também. A gente não contrata família, a gente contrata funcionário. Você não é pai da pessoa. Eu tenho medo, eu tenho pena, não vou demitir ela. Tá, então manda ela ficar em casa e você deposita o dinheiro na conta. Exato. A gente tem que combater esse tipo de coisa. A gente estava falando sobre algumas... Profissional, né, Harima? É profissional. E a gente tem que ser profissional. E mesmo funcionário não familiar não é família. Sim. Você tem que fazer a gestão desse funcionário, você tem que cobrar desse funcionário. E tem gente que espana e sai. E é melhor sair mesmo para te abrir a possibilidade de contratar uma pessoa que tenha a mesma maturidade que você. Se você tiver o processo de procurar pessoas o tempo todo. Exatamente. Então, quem tem um, não tem nenhum, né, Moura? Aquela tal história. Eu viro refém do meu funcionário. Exatamente. Aí a gente fica com medo de chamar atenção por causa disso. E tem jeito e jeito de chamar atenção também, né? É um outro ponto. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu tenho colocado, assim, há 2 anos que eu tenho falado para eles, e eu tô conseguindo alguma coisa, algum resultado agora, é justamente o que Carol também falou do marketing. Como ela mesma falou, as nossas áreas andam juntas, né? Então, por exemplo, vamos decorar a loja. Sim. Pô, tem o Natal, tem a Black Friday, tem Halloween. Vamos decorar a loja. A atenção das pessoas. Exatamente. A nossa realidade hoje mudou para o WhatsApp justamente por causa da falta de graça que as pessoas vêm entrar numa loja. Pô, é tão legal você ir numa loja decorada, ir num café da manhã, num evento, colocar uma música na porta, alguma coisa desse jeito. E para isso a gente passa planejamento para eles, né? E eles não usam esse planejamento. Justamente por conta daquela coisa, da falta de tempo que eles relatam, aquela coisa da correria, eu tenho que pegar a tinta, entregar aqui, entregar ali. Então, assim, eu acho que tudo é jeito e jeito de falar e jeito de pensar. A gente está conseguindo alguns resultados aí, eu acho que com esses 2 últimos anos, principalmente, a gente tem conseguido alguns resultados positivos. Sim. No sentido de amadurecimento de franquia, tá, Moura? Não digo em outros aspectos, mas o amadurecimento do franqueado em observar que muitas das coisas pelas quais ele reclama, a gente está trazendo e ele não participa, ele não usa. Sim. Eu sempre fico... Perdão. Eu sempre fico impressionado. Isso é um problema no Brasil, como um todo, não sei em outros países, mas como eu contrato uma pessoa e boto ela para trabalhar sem treinamento e acho que isso é motivacional. No primeiro dia você vai fazer alguma coisa específica para falar com o cliente. Mas peraí, eu não entendo nem do produto. Não, você tem que contratar, você tem que ficar 15 dias pelo menos botando a pessoa em treinamento. O que é treinamento? Conhecer produto, conhecer sistema, conhecer a equipe de vendas que ele vai trabalhar junto, entender o mercado de tinta. Não adianta, deixa ele colado, faz ele como filho e mãe ou sombra de um outro vendedor. Ele não vai aprender tudo que é errado. Exato. Para depois aprender o que ele vai ter que fazer. Exato. Então, não dá. A gente tem que entender que o treinamento para a operação é a alma do teu negócio. Exatamente. É esse o ponto, Moura. Principalmente porque venda... existem algumas pessoas que vão discordar de mim, mas eu entendo que venda, além de ser a técnica, é acolhimento. Se você não tem conhecimento a respeito do material que você vende, você não vai acolher essa pessoa. Ela vai vir te pedir um negócio e você não vai saber explicar o correto para ela e vai dar ruim. Simples assim. Você tendo conhecimento do teu produto, você dá uma aula para essa pessoa e essa pessoa se encanta. Poxa, eu não sabia que a tinta à base solvente tem que usar tal produto ao invés do outro produto que é para limpeza de pincel, sabe assim? São coisas simples e que no dia a dia fazem total diferença, né? Por conta dessa ineficiência, perde-se vendas. Vira balconista, né? Exatamente. E ser vendedor não é isso. Ser vendedor é acolhimento, é você entender de pessoas, é você espelhar as ações dos seus clientes de uma forma confiável. Né? Ser vendedor não é aquele que fica pentelhando o cara todos os dias, e sim aquele que traz alguma coisa para agregar para aquele cliente. Exatamente. Né? É importante. Harima, estamos chegando ao final. Queria te agradecer demais esse programa. Queria que você mandasse uma mensagem para os franqueados, para todo mundo, setor de comércio.
do que você sente que é importante para se ter uma franquia, para se ter um relacionamento. Como você sente? Amor, eu agradeço muito pela insistência em me trazer aqui, me colocar, apesar de eu ser uma extrovertida e introvertida. Um programa da rádio com a Raima só daqui a 2 anos, tá? Bom, eu acho que uma coisa que todos os franqueados de todos os segmentos e de todas as franqueadoras devem sentir é amor pelo seu próprio negócio. Entender que a franqueadora, ela te dá um know-how, mas o caminho para se ganhar o dinheiro é do franqueado. Ele que tem que ter a força de vontade de abrir e fechar, ele que tem que tentar contratar da melhor forma possível, ele que tem que possibilitar o treinamento que a franqueadora deixa disponível. O franqueado tem que inspirar os seus funcionários, né? Então, eu acho que tem muito disso. E entender que realmente o negócio é do franqueado e não da franqueadora. Exatamente. Né? E principalmente para a Pintamundi, uma coisa que a gente deixa sempre muito claro para todos os nossos franqueados é que a gente está ali para tudo, né? Então, independente de você querer berrar, gritar, chorar porque você está com problema com o seu marido, com a sua esposa, você pode contar com a gente para fazer uma entrevista, para a gente poder fazer um mapeamento, né, de perfil social de uma pessoa que você está querendo contratar, te trazer insights, enfim, a gente está à disposição. 100%. Gente, isso não foi um programa, foi um desabafo nosso para vocês entenderem qual é a importância do setor de operações para todo mundo, tá? Pintamundi ou qualquer outra empresa, para entender qual é o motivo de existir operações. Operações, se fosse, vou falar a palavra do meu chefe, se operações fosse só números, contratava estagiário, contratava uma máquina, mas operações é consciência, é você estar do lado do franqueado, é você estar dando apoio para que ele precisa, se não botava um chat, botava uma mensagem para atender, indicava o ramal que ele precisava falar e estava resolvido. Exatamente. Então, gente, obrigado por mais, Harima, obrigado por esse programa. Obrigada, querida, gratidão. Até daqui a 2 anos. Obrigado, gente, um abraço e até o próximo programa. Tchau.